Como prometido no último vídeo, vamos começar uma série nova hoje no canal, desmistificando períodos, personagens, fatos históricos. Muitas coisas são afirmadas, são ditas, repetidas, baseadas no senso comum, que não tem fundamentação histórica científica. Um dos períodos, se não o principal deles, mais falado, mais comentado, citado, é a Idade Média. Muitas pessoas que não sabem sequer o que foi o período medieval, considerando que foi uma época assim homogênea, todas as coisas restringindo-se a castelos, cavalaria, fogueiras da Inquisição e bobagens do tipo. Na verdade, a Idade Média foi muito mais do que isso. Não se restringiu apenas a essas coisas. Foi uma época muito heterogênea, por quase 1000 anos de duração. E nós vamos aqui hoje tentar desmistificar um pouco essa fase da história, baseados em fundamentos, em documentos. Mas quem vai fazer isso não sou eu. Convidei o professor Gabriel Laureano, que é mestre, doutorando em História Medieval, para falar alguma coisa a respeito do período medieval. E se é a primeira vez que vocês estão aqui no canal, não se esqueçam já de fazer a sua inscrição, acionar o sininho das notificações para receber os nossos vídeos a respeito da história e compartilharem, curtirem o vídeo, convidarem outras pessoas para conhecerem alguma coisa a respeito do processo histórico, da história do nosso país e do mundo. Vamos deixar então com vocês o professor Gabriel falando a respeito do que vem a ser a Idade Média, que muitos falam a respeito, mas poucos conhecem verdadeiramente o que foi. Não deixem de colocar aqui nos comentários depois o que acharam, o que pensou a respeito, e se alguma ideia já preconcebida que tinham sobre esse período acabou sendo desmistificado pelo nosso vídeo. Olá, queridos inscritos do canal do amigo Raimundo, sou o Gabriel, historiador, professor, pesquisador do período da Idade Média, que é o assunto que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. A Idade Média é um período de 1000 anos, situado entre duas datas de referência, o ano de 476 d.C., queda do Império Romano do Ocidente, e o ano de 1453 d.C., queda de Constantinopla pelos turcos otomanos. Para dar conta desse período, um vídeo só, é claro, é humanamente impossível. Aqui nós vamos dar algumas pinceladas nesse período tão rico e vasto e com muitas possibilidades de pesquisa e estudo. E para tanto, eu separei e organizei minha fala em alguns eixos, para que a gente consiga ser bem claro, didático e atingir o nosso objetivo, que é aí a divulgação do conhecimento, a divulgação desse período. Primeiro ponto, a divisão. Quando a história foi dividida inicialmente em 3 partes, história antiga, medieval e moderna, o nome medieval aí foi pensado com a forte carga negativa, como um período intermediário de passagem, um período de menor importância. E isso legou à Idade Média uma má fama durante muito tempo e mesmo hoje. Tanto é que é comum nós vermos livros, materiais, vídeos, enfim, até mesmo outros, explicando sobre o assunto, usando o termo Idade das Trevas, período de obscurantismo, de guerra, de destruição, de desgraça sem fim. Mas, na verdade, nós devemos tomar cuidado com esses exageros interpretativos, sejam para o mal, como é nesse caso, ou também exageros que vão trazer a Idade Média muitas vezes como um paraíso, como um cenário de um idílico romance do século XIX, que tem como sua história principal um cavaleiro casto e santo que salva uma princesa em perigo. Nós temos que interpretar este momento à luz da pesquisa, à luz da ciência e entender que foi um período com
tempos de maior turbulência, sim, especialmente o século XIV, um período de grande fervor religioso, em que a religiosidade, sobretudo católica, né, permeava a vida de grande parte da população. Mas também um período muito criativo, momento das universidades se estruturando sob a chancela da igreja, né, mais espaços de troca, de discussão, as disputácios, como eram chamados, os debates entre os teólogos, defendendo suas teses, os artistas, né, os médicos da época, embora a medicina completamente diferente, mas também realizando seus estudos, os mosteiros como grandes relicários preservadores da cultura clássica. Não que os monges fossem como que editores de livros modernos, mas eles iam copiando livros e guardando livros de acordo com a demanda dos mosteiros e com a ordem dos seus abades. Mas nessa toada, muita coisa foi preservada para a posteridade, né? As bibliotecas dos mosteiros eram espaços riquíssimos, como bem diz o grande autor Humberto Eco, Seu Nome da Rosa. E também momento, do ponto de vista literário e cultural, de grandes obras. Nós podemos pensar aí alguns autores ligados à igreja, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, mas também autores, entre aspas, mais mundanos, Dante Alighieri, Boccaccio, tantos outros que trouxeram uma genialidade enorme, e justamente nesse período. Então nós precisamos ter o devido cuidado, né, ao olhar, ao fazer uma leitura desse momento, né, e sempre recorrer, é claro, aos trabalhos, que são vários, aos trabalhos acadêmicos, né, que vão nos ajudar a entender o assunto. Segundo ponto importante da minha fala: como é que esse período se formou? Então, a Idade Média ela vai se formar a partir de um grande, vamos usar um termo bem popular, um grande caldeirão cultural, né? Aí no fim do Império Romano nós temos a mistura, nós temos o hibridismo ali dos germânicos, dos próprios romanos e do cristão, que vai então, a partir dessa mistura, formar ali, né, entre aspas, o homem medieval. E como é que é esse período medieval? Como isso se forma? A partir da chegada dos diversos povos germânicos no Império Romano, chegada inicialmente pacífica, mas depois que assumiu colorações mais agressivas, mais violentas, levando à desestruturação do Império e, consequentemente, à sua ruralização. Então, a população que antes estava acostumada com a organização de Roma, seus magistrados, suas leis, seu comércio florescente, vai lidar com um mundo mais hostil, um mundo desconectado, um mundo fragmentado e um mundo, nos primeiros séculos, sobretudo, muito violento e muito perigoso. Então a Idade Média ela vai se formar, o que nós chamamos de Idade Média, claro, vai se formar nesse contexto. Um pequeno parênteses, né? A Idade Média, nós estamos falando aqui nesse vídeo sobre a Europa, mas também tem Idade Média no Japão, seja na China, Idade Média na África, que são coisas completamente diferentes, com características completamente diferentes. Isso é importante destacar também, não é? Aqui falamos sobre a Europa, mas também existem Idades Médias por aí afora, em outros contextos que são bem diferentes. Um segundo ponto, como foi a sociedade medieval, né? Então, uma explicação muito interessante sobre isso é a noção de sociedade dividida em três. Uma noção que não é uma leitura dos historiadores sobre o período, mas é uma ideia, uma construção do próprio período. Nós temos ali na França alguns bispos, e quem nos traz essa explicação é o historiador Georges Duby, quando ele fala do imaginário das três ordens. Esses bispos, a fim de reforçar o papel da igreja, a fim de se blindar contra a atuação de alguns nobres, eles então estabelecem a divisão tripartite da sociedade. A exemplo da Santíssima Trindade, o mundo seria dividido também em três. Nós temos aí a igreja, o clero, nós temos em seguida a nobreza e depois o povo. E esse povo muito vasto, a base da sociedade, aquele que sustenta os demais grupos, é composto pelos camponeses, servos e livres, os vilões tinham mais autonomia. Depois, nesse grupo, nós temos a inclusão dos comerciantes, grupo polêmico que vai viver sempre à margem da condenação, à margem do pecado, uma vez que faz dinheiro com dinheiro,
a usura tão criticada e que deixava a igreja de cabelo em pé. Depois também nós temos a inclusão dos monges, né, no grupo do clero e também dos frades mendicantes, franciscanos e dominicanos, que causaram uma verdadeira revolução, né, no modo de ver a fé naquele tempo. Então, essa sociedade dividida, uma sociedade bastante hierarquizada, cuja ascensão social era muito difícil, né? Existem casos? Existem, mas é muito difícil um camponês se tornar, na idade adulta da época, um homem rico e influente. Né? Do mesmo modo, se nós pensarmos o papel das mulheres nesse momento, as brechas dadas às mulheres eram muito também raras. Nós podemos falar de mais facilidade, talvez, para as mulheres nobres, rainhas, duquesas, condessas, enfim, que tinham, pelo menos no lar, no castelo, no feudo, um controle e uma autoridade. Ou também as mulheres abadesas, que tinham também acesso à cultura escrita, à cultura literária, sabiam escrever, sabiam ler, e também por isso tinham mais facilidade, mais abertura. E ainda as mulheres que eram santas, né? Eu tinha fama de santidade, mulheres místicas, como a própria Catarina de Siena, que eu estudo, Ângela de Foligno, Santa Idelgarda, Matilde, enfim, tantas mulheres que, por se colocarem como canais privilegiados de acesso com Deus, alcançavam alguma forma de respeito e autoridade naquele tempo, que era um tempo marcadamente patriarcal, que a figura masculina ela tinha praticamente todas as facilidades, todos os caminhos, né, a seu dispor, enquanto que as mulheres tinham grandes dificuldades, sobretudo mulheres dos grupos mais pobres. Outro ponto importante, a questão política. Né? A questão política é complicado resumi-la porque, quer dizer, tudo é complicado resumir, mas a questão política porque são muitas transformações. Então nós temos um período inicial marcado por fragmentação política, depois nós temos um momento com Carlos Magno em que se unifica grande parte da Europa, após a sua morte volta a uma fragmentação, mas que também não fica uma fragmentação de poderes frágeis, não. Os reis, então, daquele tempo, os reis que vão governar as terras, resultado dessa fragmentação do Império Carolíngio, me refiro à França, né? Depois também nós podemos falar dos reinos ibéricos que vão se desenvolver juntamente à Guerra da Reconquista, mesmo a Inglaterra, o Sacro Império Romano Germânico, que nós hoje temos como Alemanha, Áustria e afins. Esses reis, desses novos reinos, eles não ficam fracos, eles vão gradualmente se fortalecendo. Né? Então isso é um ponto muito interessante, de grandes transformações. Reis que vão passar a usar os documentos escritos, as correspondências, os arquivos, para concentrar o poder e se fortalecer. Muitas vezes esses fortalecimentos dos estados nacionais vão levar a choques terríveis com a autoridade papal. Nós podemos ver na disputa entre o imperador Henrique e o Papa Gregório, na disputa entre o rei Filipe o Belo e o Papa Bonifácio VIII, que foram brigas de jurisdição, brigas de poder. E essa autoridade dos reis ela é crescente e extrapola a Idade Média até chegarmos ao momento dos reis absolutos, já na modernidade. Então, do ponto de vista político, são muitas as transformações e muitos os contextos. Por exemplo, a Inglaterra não viveu aquele feudalismo tradicional que nós estudamos na escola, de cada feudo um senhor, o rei com um poder simbólico mais fraco, né, e bastante dependente da nobreza. Não, a Inglaterra sempre teve um rei com um pouco mais de força. Por outro lado, a França encarnou esse feudalismo. Né? Então é muito difícil também nós estabelecermos um caminho generalizado e genérico para todos os territórios da Europa nesse período. Então é um tema que requer um estudo assim bastante específico, no estilo do que fez o historiador Perry Anderson, né, com o seu clássico As Linhagens do Estado Absolutista, em que ele vai ver contexto a contexto desses reinos, como é que foi a formação do poder do rei. Mas basicamente esse rei foi se fortalecendo, usando os novos recursos administrativos e especialmente fazendo alguma aliança com a galera do dinheiro, que eram os comerciantes, os burgueses.
Outro ponto importante, economia, também grandes transformações. Nós temos a obra do Henri Pirenne, né, que traz esse grande apanhado econômico, esse panorama econômico da Idade Média. Então nós temos inicialmente uma economia de subsistência, de produção agrícola, bastante arcaica e prejudicada pelas invasões germânicas. Depois nós temos avanços na agricultura que vão otimizar essa produção, o arado melhor, os moinhos, enfim, técnicas como a rotação de culturas. Entre o século XII e XIII, nessa transformação, na verdade, já a partir do século XI, nós temos o chamado renascimento comercial e urbano no coração da Idade Média, naquele momento em que nós chamamos de Idade Média Central, quando a população passa a crescer mais devido a tempos de paz e de fartura, de prosperidade, e com isso começa a se restabelecer as cidades, restabelecer as relações comerciais, o uso da moeda também, isso tudo facilitado pelo contato entre o Oriente, mais uma vez em curso depois das cruzadas, né, ou em decorrência das cruzadas. Então, aquele Ocidente medieval muito isolado dos primeiros séculos, século V, VI, VII, ele muda e se torna um lugar mais ventilado, de circulação, de produtos que vêm de longe, né? Então, ali você tem já uma transformação muito interessante, que vai dar origem aos burgos e aos chamados burgueses, habitantes dos burgos. O que são os burgos? Grandes cidades muradas, que têm como origem última as feiras, que eram temporárias, mas acabam ficando permanentes e dão lugar a grandes cidades comerciais, que em alguns casos até fogem à autoridade da nobreza, da igreja, né, e são livres, se governam sozinhas. Tamanha a sua importância, tamanha a circulação de dinheiro, né, dentro de seus muros. Então são muitas transformações. Vai viver um período de crise da Idade Média nos séculos XIV e XV, devido à peste negra e à Guerra dos 100 Anos. Então a vida nesses dois séculos é muito difícil. E do meu ponto de vista, a noção negativa que nós temos da Idade Média, ela é muito em função desses últimos momentos da Idade Média, em que realmente coisas terríveis acontecem, né? Um outro olhar que nós podemos dar na nossa fala é em relação à questão religiosa, né, pela qual a Idade Média é muito conhecida, no papel da igreja. O papel é muito importante, como eu já disse, na preservação do conhecimento, da cultura da língua latina, que era, não é, e foi por muito tempo, até o século XIX praticamente, a língua da erudição. Se hoje nós que fazemos faculdade, escrevemos, publicamos, o fazemos em português, nossa língua vernácula, na época teríamos que fazer em latim, né, que era a língua, exatamente a língua dos eruditos. A igreja exerceu um papel muito importante, então. Mas nós precisamos entender que a igreja daquela época se organizava, né, institucionalmente, tinha práticas muito diferentes da que nós vemos hoje. Era uma igreja que estava muito mais ligada a questões que podemos chamar de mundanas, uma vez que o Papa, por exemplo, ele era um rei como qualquer outro, tinha seus territórios, os chamados estados pontifícios, e muito comumente se metia em confusões com outros reinos e outros nobres, por jurisdição, por rotas comerciais, por se firmar nesta ou naquela área. A igreja também sofreu transformações, e é isso que eu quero destacar. A igreja do início da Idade Média, recém-saída de Roma, é a igreja já consolidada? Não. Embora a religião oficial do Império Romano é uma igreja que dependia da estrutura imperial. Quando Roma do Ocidente deixa de existir, a igreja passa ainda alguns séculos fraca, dependendo da autoridade do imperador de Bizâncio. Somente a partir do século VIII é que nós temos um processo de liberação dessa tutela bizantina. Quando o Papa se alia a Carlos Magno, ele começa a caminhar sozinho e começa a ser tido como Papa, referência na fé, e não mais um bispo, como tinha o bispo de Jerusalém, o bispo de Antioquia e o patriarca de Constantinopla. Esse Papa também ele vai ganhar bastante força com a chamada Reforma Gregoriana, em que nós temos ali
a chamada querela das investiduras, uma briga entre o Papa e o imperador do Sacro Império, para decidir o que tocava a cada um, a quem cabia a religião, a quem cabia a política. Então, um processo gradual de fortalecimento, até que, nos últimos séculos da Idade Média e início da Moderna, o papado tem uma influência enorme em questões diplomáticas, em reconhecimento de tratados, na confirmação de monarcas, né? Mas ainda assim, repito, é um papado, é um clero muito diferente do que nós imaginamos hoje. O historiador Leandro Rusch, um historiador importante, brasileiro, né, tem sua obra, sua magnum opus, se chama As Colunas de São Pedro. Ele trabalha exatamente a formação, não é, dessa igreja mais firme, do que a gente chama monarquia papal também. E ele mostra em detalhes como aconteceu isso, né, mostra também que não foi tão simples quanto parece. De uma hora para outra o Papa foi forte e ficou assim. Não, precisa uma rede de colaboradores, uma rede de apoio para manter essa autoridade da Santa Sé. E em outro livro do mesmo autor, chamado Os Bispos Guerreiros, ele mostra uma coisa que também é inusitada. Bispos, para nós hoje, não? Bispos que montavam um dos seus cavalos e iam para os campos de batalha defender os interesses da diocese. No caso desse livro, o professor Leandro Rusch, ele trabalha a briga que teve um bispo com o seu próprio clero, cujo papel foi de traição ao seu bispo. Né? O clero assume o controle da diocese e não aceita mais aquele bispo. E esse bispo precisa ir à guerra para fazer valer seus interesses. Então, é a ideia de um sacramento da violência, ou seja, a violência como forma de se alcançar objetivos da igreja, objetivos sagrados. Então, a Idade Média ela tem uma igreja que se organiza diferentemente, que pensa diferentemente daquela que nós conhecemos hoje. E, por fim, né, para dar uma amarração a toda essa fala, do ponto de vista cultural, é um período com grandes autores. Um dos meus preferidos é o Dante Alighieri, por exemplo, e muitos outros se destacam. E um período que contribuiu também para a nossa caminhada hoje. Né? Grandes obras na poesia, na literatura, também na arquitetura, pintura, se nós pensarmos catedrais, castelos, enfim, nós não podemos simplesmente negligenciar esse momento. E hoje existe uma área de estudo chamada medievalismo, que é muito recente e interessante, embora eu não esteja tão por dentro assim da literatura sobre o tema, por não ser da minha área, não é, de pesquisa mais exata, mas o medievalismo ele trabalha com a ideia de que existe uma permanência da Idade Média nos dias de hoje. Existem elementos medievais nos dias de hoje. Onde nós podemos ver isso? Em algumas obras literárias. O meu orientador, professor Marcelo Berriel, atualmente conduz uma pesquisa de medievalismo na obra de Ariano Suassuna. Nós podemos pensar também, por exemplo, alguns líderes religiosos que fazem autobiografias quase como vida de santos medievais, cheias de milagres, cheias de acontecimentos fantásticos. Ou ainda, grupos religiosos, como os arautos do Evangelho, que se portam de forma que remete muito os valores medievais, não é? A rigidez, as vestimentas, os estandartes, enfim, é uma área que mostra, olha, existem permanências medievais hoje e mesmo fora da Europa. Algo que já vinha sendo acenado pelo Jacques Le Goff, pelo Jerome Bachet, com a ideia de longa Idade Média. Será que algo de medieval veio nas caravelas do colonizador para a América? Será que a forma de exploração colonial, como nós vimos nas plantations, de cana e outros tantos produtos agrícolas, monocultores, havia algo de medieval nisso? É uma discussão que ainda permanece em aberto, de certo modo, ainda permanece muito atual. Então, por isso a importância de nós estudarmos a Idade Média. E destaco a todos que assistem que esse tema ele é muito pesquisado também no Brasil. Eu mencionei meu professor orientador na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor Marcelo Berriel, mas existem muitos outros pesquisadores no momento que estão estudando a Idade Média, que é um campo relativamente recente, mas já de grande relevância. Então, sim, né, existem historiadores que pesquisam a Idade Média aqui. Existem historiadores interessados nisso, pelos mais variados motivos. Não é porque nós não vivemos na Europa que não podemos estudar esse tema. Quando nós estudamos um tema do passado, nós o fazemos por conta de interesses atuais.
Não existe essa conversa de anacronismo, esse pecado da história, isso é coisa da historiografia antiga. Sempre que nós olhamos para o passado é para responder inquietações do presente. Então, quando eu me disponho a estudar, por exemplo, Santa Catarina de Siena, é porque, certamente pela minha vivência cotidiana, religiosa, também para entender a religiosidade feminina da época, o papel da mulher, a construção de santidade no momento, ou seja, são muitas questões atuais e que nos ajudam, de certo modo, a entender o presente. Não se trata de uma história utilitarista ou magistra vitae, não, mas é uma história que vai trazer sempre contribuições para a nossa sociedade, para entender a relação entre o ser humano e entre as sociedades, mesmo questões de gênero, questões, né, de papel desempenhado pelo homem, mulher, enfim, são sempre temas que contribuem. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho sobre a Idade Média, a despertar o interesse de vocês sobre a Idade Média e também a mostrar que é uma área ainda muito viva e inclusive no Brasil. Um grande abraço a todos, agradeço mais uma vez ao Raimundo e é isso. E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de comentar aqui o que acharam. E antes de terminarmos, para aqueles que estão interessados em saber alguma coisa mais a respeito da Idade Média, temos muitos livros a respeito, mas recomendamos, entre vários outros do mesmo autor, esse aqui, do historiador francês Jacques Le Goff, Em Busca da Idade Média. Os mais famosos e conhecidos medievalistas do século passado e início do século XXI, falecido alguns anos atrás. Se vocês estão com curiosidade, vai conhecer alguma coisa mais sobre a Idade Média, recomendo muito a leitura dos livros dele, além de outros vários que vocês vão encontrar por aí. Não deixem de comentar aqui o que acharam e até o nosso próximo vídeo.